O sequestro do menino Carlinhos é uma das histórias policiais mais misteriosas do Brasil. Em 1973, no Rio de Janeiro, Carlos Ramires da Costa, de apenas 10 anos de idade, é arrancado de casa por um homem mascarado. Naquela época, um caso de sequestro era tão raro que foi capaz de causar muita comoção em todo o Brasil. O rosto daquele menino loiro, estampado em todos os jornais, ficou marcado para sempre. Uma criança muito linda, né? E foi um desaparecimento assim muito estranho. É muito marcante. Carlinhos era um dos 7 filhos da dona de casa Maria da Conceição Ramires da Costa e do industrial João Melo da Costa, que era proprietário da indústria farmacêutica Unilabor, em Duque de Caxias. No dia 2 de agosto de 1973, por volta das 8h20 da noite, Dona Conceição assistia TV com 5 dos seus 7 filhos. Está passando a novela Cavalo de Aço e eles estão todos entretidos na sala da casa da família. Ela aguardava o seu marido João Melo chegar. Ele havia saído de casa mais cedo com os 2 filhos mais novos para fazer uma entrega de produtos do seu laboratório, juntamente com um de seus funcionários. Tudo parecia tranquilo até que em um determinado momento as luzes se apagam, deixando a casa às escuras. Ao observar pela janela que era somente a casa da família que estava sem luz, a irmã de Carlinhos, Vera Lúcia, de 14 anos, diz que vai descer para ver se houve queda acidental da chave da luz. Assim que ela se dirige para a porta, ela se vê frente a frente com um homem mascarado, que ela viria a reconhecer mais tarde pelos olhos. O sequestrador anuncia que é um assalto. Ele havia entrado pelo portão lateral da casa, que estava aberto, e desligado as chaves da casa. Dona Conceição diz a ele que leve o que quiser, mas não toque nos seus filhos. Mas o sequestrador diz: é justamente um dos seus filhos que eu quero. Então, nesse momento, ele vai em direção ao menino Carlinhos e o puxa pelo braço e sai pela porta da cozinha apontando uma arma para seu pescoço. O sequestrador parecia conhecer a casa, pois andava com facilidade pelos cômodos, mesmo no escuro. Antes de sair, ele entrega um bilhete com um pedido de resgate, no qual ele marcou data e local de pagamento para o resgate. Assim que o sequestrador sai da casa, levando o menino, o pai chega de carro. A mãe conta que ainda era possível ver o sequestrador do outro lado da rua, arrastando o menino a pé pela calçada. Dona Conceição entrega o bilhete deixado pelo sequestrador ao pai, que passa o bilhete sem ler para Abel Alves da Silva, seu funcionário, que dirigia seu carro naquela noite, e os dois saem atrás do sequestrador. Dona Conceição afirma que era possível o pai ter alcançado o sequestrador, pois ele estava de carro e o sequestrador estava a pé. Segundo o depoimento, João Melo decide ir sozinho atrás do sequestrador e ordenou para que seu funcionário Abel fosse buscar ajuda. Abel, que estava com o bilhete do resgate, pegou um táxi e encontrou com 2 policiais militares pelo caminho, e eles sugeriram que ele deveria chamar os bombeiros. Nesse momento, os policiais questionam como ele sabia se tratar de um sequestro. Então, ele entrega o bilhete deixado pelo sequestrador ao policial. O bilhete, cheio de erros de português, exigia que a família levantasse um montante de 100 mil cruzeiros, algo equivalente a 400 mil reais hoje, e que o dinheiro, juntamente com o bilhete, deveria ser entregue dentro de uma bolsa nos cruzamentos da Rua Alice com Júlio Ottoni, próximo à casa de Carlinhos. A nota também dizia que se a família tentasse qualquer reação, a vítima seria liquidada em poucos minutos. Em pouco tempo, a notícia se espalhou e bombeiros, polícia, toda a imprensa e mais dezenas de curiosos chegam até a porta da casa da família. Todos entram e saem da casa livremente. O bilhete com o pedido de resgate é fotografado e passa de mão em mão diversas vezes. O pai de Carlinhos também chega ao local muito ofegante, dizendo que não tem 100 mil cruzeiros, algo que chamou bastante atenção, pois ele não havia lido o bilhete. Então, como ele sabia que o valor exigido pelo sequestrador era de 100 mil cruzeiros? Outro comportamento estranho foi da mãe de Carlinhos, a Maria da Conceição.
Segundo depoimentos, quando a polícia adentrou na casa, ela estava sentada no sofá assistindo calmamente a televisão. Relatos dizem que ela não demonstrava emoção alguma em entrevistas sobre o desaparecimento do filho. Vários depoimentos contraditórios levam a polícia a desconfiar de que tudo não passou de uma farsa. João Melo faz um empréstimo e consegue parte do dinheiro exigido pelo sequestrador. E em 4 de agosto de 1973, ele se dirigiu ao local combinado para o pagamento do resgate. E o que aconteceu a seguir é surreal. O local combinado para o resgate do menino é ocupado por vários policiais disfarçados. Fotógrafos também se posicionam em cima das árvores para conseguir fotografar de um melhor ângulo. Repórteres abaixados dentro dos carros transmitem ao vivo os fatos, e mais dezenas de curiosos aparecem disfarçados até de pipoqueiros. Tudo parecia um grande espetáculo. Para tornar a situação ainda mais esquisita, um grupo de umbanda também chega no local, supostamente para preparar um despacho. A polícia tem dificuldades em fazer com que eles saiam do local. Finalmente, às 2 horas, João Melo deixou o dinheiro no local combinado e seguiu para outro bairro, de acordo com a orientação do bilhete do sequestrador. Policiais e jornalistas ficaram no local disfarçados, esperando que o sequestrador apanhasse o dinheiro no local combinado. Mas, logicamente, diante de todo o espetáculo que lhe aguardava, o sequestrador não apareceu e nem fez contato. Agora você imagina, qual é um sequestrador que ia pegar dinheiro lá, os carros de reportagem todos parados assim ao longo da rua. No dia seguinte, a polícia deixou um número de telefone para que o sequestrador fizesse um novo contato. Muita gente liga para passar trotes e pistas falsas. Também é criada uma campanha nacional para arrecadar o restante do dinheiro exigido pelo sequestrador. Uma conta poupança foi criada e todo o Brasil colaborou com doações. O clima de tensão levou todo o país a uma situação de pânico. O medo de ter seu filho sequestrado leva medo às famílias. Só se falava em sequestro. Os pais passam a andar armados e a levar seus filhos para a escola, exigindo permanecer até o final do período dentro da escola. Isso era uma coisa muito pouco conhecida. E de uma criança, é uma criança linda, bonita, né? Tudo isso cria realmente um grande impacto junto à população. Devido à grande incompetência da polícia, o resgate não foi pago e Carlinhos continuava sem retornar para casa. Diante da pressão de toda a imprensa, a polícia passa a afirmar que alguém de dentro da casa da família é o culpado. À procura de um bode expiatório, prendem e torturam pessoas. São feitas várias prisões, pessoas são interrogadas, torturadas e soltas. Diante de todos esses fatos, o delegado responsável pelas investigações é afastado do caso. Uma nova investigação inicia e dessa vez passam a suspeitar que o mandante do sequestro é o próprio pai do Carlinhos, o João Melo. Ele estaria endividado e supostamente usaria o dinheiro arrecadado nas doações para pagar dívidas. Diante de toda essa exposição, o casamento dos pais de Carlinhos entra em crise e eles se separam. E Dona Conceição, a mãe de Carlinhos, muda de opinião em relação aos fatos e passa a acusar o ex-marido e a família dele de ter participação no sequestro do filho. O inquérito policial para apurar o sequestro de Carlinhos só foi aberto oficialmente em 26 de março de 1977, 3 anos e meio depois do fato ter ocorrido. Antes disso, só existia um procedimento investigatório. Os policiais ouviram todos os suspeitos, além de João Melo e seus ex-funcionários. E a conclusão do inquérito só foi divulgado em 25 de novembro de 1977, 4 anos após o sequestro. Vera Lúcia, a irmã de Carlinhos, relatou à polícia que reconheceu Silvio Azevedo Pereira, funcionário do laboratório do pai, como sendo o sequestrador. No dia do crime, Vera Lúcia afirma tê-lo reconhecido pelos olhos e por ter sentido nele um cheiro forte semelhante aos produtos farmacêuticos manipulados no laboratório de João Melo. Ela disse ter relatado o fato para o pai, mas esse não lhe deu atenção.
Silvio chegou a ser condenado a 13 anos de prisão em 30 de dezembro de 1985, mas seus advogados recorreram da sentença e ele foi absolvido por falta de provas. A conclusão do inquérito diz que todos os fatos apontam que o sequestrador era alguém conhecido. Ele sabia onde ficava a caixa de luz para cortar a energia elétrica. Os 3 cães da família não latiram com a sua chegada. E o mais estranho, o portão da frente da casa, que normalmente ficava fechado, naquela noite estava aberto, o que soa como uma armação. Exames periciais no bilhete comprovaram que ele havia sido escrito dias antes e que os erros gramaticais teriam sido propositais para confundir as autoridades. João Melo segue sendo apontado como o principal suspeito. Ele supostamente teria forjado um sequestro com a ajuda de seus funcionários, mas nada foi provado. Seu advogado na época ainda hoje afirma ter certeza de sua inocência. No curso das investigações, aproximadamente 300 mil cruzeiros foram arrecadados para as buscas de Carlinhos, mas não se sabe ao certo onde essa quantia foi parar. O inquérito é gigante, com muitas testemunhas e suposições, mas que não revelam nada. Não há perícia técnica, não há uma testemunha, não há um local de cativeiro, não há nada. Se foi mesmo alguém da família o mentor do sequestro, o que aconteceu com Carlinhos? Onde foi parar o menino? Durante todos esses anos, várias pessoas se apresentaram como sendo o Carlinhos. Dona Conceição chegou até mesmo a reconhecer algum deles como sendo seu filho. Mas depois exames descartavam a hipótese. O caso Carlinhos. O advogado Jorge Beja anunciou hoje no Rio que João Melo, o pai de Carlos Ramírez, vai ao sul ver se o operário Laudelino Fo é mesmo o filho sequestrado há 10 anos. O rapaz me transmitiu uma certeza, entendeu? Ele me transmitiu, ele olhava assim para mim e eu sentia alguma coisa, entende? Foi feito o exame, aí vai chegar à conclusão que não tem nada a ver com o Carlinhos. Agora é mais uma pista falsa, né? É 13ª, Carlinhos nunca foi encontrado. Não se sabe o que foi feito com ele e nenhum corpo também foi encontrado. O caso nunca foi solucionado e o sequestro também não foi esclarecido. O caso do menino Carlinhos é repleto de hipóteses, suspeitos e informações controversas. Por uma sequência absurda de erros, ele não foi devolvido à família. Talvez ele tenha sido morto pelos sequestradores, mas também existe a possibilidade dele estar vivo em algum lugar e ter perdido a memória. Eu acho que quem sequestrou, sabe, o Carlinhos, só não entregou o Carlinhos depois porque não teve como. Então aí acabou assumindo, sabe. Eu acho que o Carlinhos não está morto, eu acho que ele está vivo. Só que ele não sabe mais, ele perdeu a sua memória. Carlinhos hoje teria 60 anos. Seus familiares ainda guardam no fundo do coração a esperança de um dia reencontrá-lo com vida, ou pelo menos saber o que de fato aconteceu com ele. Não adianta procurar, quem viu não vai falar, e o sonho terminou. Digam pra mim onde está, e o que foi que fizeram com o meu pequeno amigo.